Uma boa tarde a todos. Nós vamos iniciando então mais uma reunião, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus Cristo nosso Mestre, Frei Fabiano de Cristo, os Espíritos amigos, e que possamos então acerenar os nossos pensamentos e que luz se faça em todos os lares da terra, entre todos os doentes do corpo, da alma, entre médicos, enfermeiros, entre obsessores, obsediados, entre todos aqueles que neste momento se sentem sozinhos. E sempre a nossa gratidão ao Pai da vida, sempre a nossa gratidão pelas bênçãos que temos recebido. Que Deus então abençoe esse nosso encontro dessa tarde. Nós hoje trouxemos do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, que não se pode servir a Deus e a Mamon, e tem um trecho em que se diz: os bens da terra pertencem a Deus, que os distribui de acordo com a sua vontade, e o homem é apenas o seu usufrutuário, um administrador, mais ou menos íntegro e inteligente. Tanto assim é que não se constituem esses bens uma propriedade individual do homem, e que Deus frequentemente frustra todas as nossas previsões, e a riqueza escapa daquele que acredita possuí-la por direito. Então essa é uma pequena introdução sobre o tema que a gente vai falar hoje, que é sobre a avareza, em que aqui no Evangelho se deixa muito claro que nós não somos donos de absolutamente nada aqui na Terra, nós somos administradores, como ele usa a expressão, somos usufrutuários, daquilo que Deus nos colocou como um instrumento aqui da nossa sobrevivência, do nosso crescimento. E no próprio Evangelho diz que o problema não está no dinheiro em si, está na maneira como nós o utilizamos. Tanto que ele fala aqui no Evangelho, a riqueza é sem dúvida uma prova bastante arriscada, mais perigosa do que a miséria, em virtude das excitações, das tentações que ela oferece, da fascinação que ela exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa de uma situação da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior. Ou seja, alguém que está ali numa situação de penúria, de pobreza, que bruscamente se vê ali numa situação de riqueza e esquece ali de tudo que ele viveu enquanto estava ali na pobreza, né? Então ele se esquece da sua condição anterior, esquece daqueles que foram seus companheiros, que o ajudaram, e torna-se ali insensível, egoísta e fútil. Mas embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível e que não possa vir a ser até o meio de salvação nas mãos daquele que sabe fazer um bom uso dela, tal como acontece com certos venenos que restabelecem a saúde quando são empregados apropriadamente e com equilíbrio. Então vejam que aqui ele reforça que a riqueza ela pode ser ali uma fonte de dificuldades, é uma prova, como ele fala, muito mais difícil que a pobreza, porque a pobreza é uma prova na medida em que testa ali a nossa paciência, a nossa resignação, sobretudo quando numa vida anterior nós tivemos muita riqueza, muito poder, e se nessa vida nós passamos ali por situações de extrema dificuldade, de penúria, então para o espírito ali é um teste para que ele desenvolva então a sua paciência, a conquista ali do esforço, pelo esforço próprio, e que muitas vezes esses esforços não vão ser ali recompensados na expectativa da pessoa. Pode ser que muitos planos ali sejam frustrados, mas que são justamente ali situações em que desenvolvem em nós essa fé em Deus, essa paciência de que nós podemos plantar, mas a colheita ela pertence a Deus. Então não necessariamente vai ser uma pessoa de projeção, vai ser uma pessoa de sucesso,
mas o objetivo acima de qualquer recompensa material é que ela desenvolva ali os valores do espírito, né? A confiança em Deus, essa paciência, a gratidão mesmo pelo pouco que lhe chega, ainda que ele não receba aquilo que ele imagina, aquilo que ele deseja. E aqui fala que se de um lado a riqueza ela é excitante, ela é uma prova bastante difícil, né, porque a riqueza naturalmente ela atrai o poder, ela atrai o apego, ela atrai ali uma vida de sensualidade, ela pode ser extremamente valiosa nas mãos de alguém que tem ali muito dinheiro, que pode viver ali no seu conforto, mas aquele que também olha para o próximo, aquele que não pensa só em si, aquele que gera empregos como um industrial, um dono de uma empresa. Quantos ali sonham em ter o seu negócio próprio, quantos sonham ali ter uma empresa, mas muitas vezes nós desconhecemos os sacrifícios que um empresário faz, as lutas ali para pagar as suas dívidas em dia, para pagar os salários, não é? Então, quantos mesmos, né, mesmo diante dessa luta, geram ali tantos empregos, geram um emprego cujas um grande número de famílias se beneficia ali daquele trabalho. Enfim, há pessoas que têm muito, mas no entanto elas jamais se esquecem dos outros, elas ajudam, elas apoiam, elas auxiliam, ou seja, elas fazem ali da riqueza um instrumento de auxílio e de caridade também. E no livro do Rodolfo Caligares, que é um livro que se chama Página do Espiritismo Cristão, ele fala sobre a avareza. O que seria essa avareza? Seria o apego exagerado aos bens terrenos, que ele fala que é um resquício de animalidade, que o homem, mesmo passados tantos séculos e séculos de civilização, ainda não conseguiu vencer. Ele diz que na fase subhumana da evolução, nos tempos ali pré-históricos, a preocupação do homem qual era? Acumular, porque ele não sabia se ele teria no dia seguinte ali a comida, Então ele abatia os animais e ele se entupia ali de tanto comer, porque ele não sabia se no dia seguinte teria ali uma refeição. E ele compara isso com os avarentos, que é aqueles que acumulam, que é aqueles que tentam de todas as maneiras aumentar ali a sua conta bancária, que protegem ali com unhas e dentes os seus haveres materiais, com esse medo excessivo de que falte alguma coisa amanhã. Ele diz aqui, muitas vezes o que conseguiram amealhar, juntar, é mais que suficiente para garantir-lhes largos anos de vida, salvo de problemas financeiros, podendo, por conseguinte, satisfazer-se com as boas coisas desse mundo. Ou seja, aqueles que acumularam de tal maneira que poderiam ali viver ali relativamente tranquilos, ter ali as satisfações materiais do mundo, porque vivemos no mundo material, mas muitas vezes são pessoas que não se permitem ali qualquer gozo, ele fala, qualquer alegria, qualquer divertimento, porque eles têm esse medo de que amanhã eles não tenham. Então são pessoas que acumulam, que têm muito, mas nunca se permitem usufruir aquilo que eles conquistaram. Isso ele também acaba repassando para os próprios familiares. Às vezes aquela esposa que não trabalha, mas que ela tem que implorar ali para o marido para comprar uma simples peça de roupa. Enfim, aquele que tem pessoas que nem tem ideia da quantidade de imóveis que tem, mas no entanto andam ali como maltrapilhos, e não por uma questão de humildade, mas porque se recusam a gastar dinheiro com qualquer coisa que lhe traria alegria, seria até uma satisfação pelo esforço, pelo trabalho. Mas enfim, essas pessoas não percebem que elas acabam não administrando o dinheiro, mas sendo escravas desse dinheiro. Tanto que o Rodolfo Caligares fala, conquanto têm uma ilusão de possuir fortuna, na verdade são por ela possuídos, e ao invés de disporem dela da fortuna como senhores,
A ela se subordinam quais meros escravos. A avareza torna o homem insensível, endurece-lhe o coração, sufoca-lhe os sentimentos nobres, fazendo que repila, que afaste sistematicamente apelos que são feitos em nome da solidariedade humana. Reduz-o a indigente moral digno de lástima, muito mais infeliz que os próprios mendigos aos quais recusam esmola. Sim, porque os avarentos, eles atravessam existências insatisfeitos, intranquilos, desejando por um lado aumentar cada vez mais seus cabedais, seus recursos, temendo por outro lado que alguém lhes roube. Então vejam que o avarento, ele atravessa a vida sempre insatisfeito, sempre intranquilo, porque ele tem esse medo absurdo de perder o que tem ou de que alguém possa o roubar. Então são pessoas que são extremamente desconfiadas, que não tem ali paz, que não tem serenidade, porque, como foi dito, é esse medo extremo de perder o que tem ou de serem roubadas. E a vida aí vai nos apresentando situações em que mesmo alguém que tem muito de uma hora para outra, por variados motivos, pode perder o que tem. Como um aprendizado de que, voltando ao ponto inicial, nós não somos donos de absolutamente nada, nós somos administradores daquilo que Deus colocou ao nosso lado. E é muito interessante o exemplo de Paulo de Tarso, quando ele está na prisão e os outros discípulos, alguns amigos preocupados com ele, que ele tivesse ali, pudesse levar para a prisão recursos para ele, e ele diz que ele havia aprendido a viver com muito e com pouco. Então essa é uma lição bastante interessante, esse exemplo de Paulo, ou seja, quer tenhamos uma condição bastante favorável ou não, o aprendizado do Espírito é que em qualquer situação ele se adapte, ele viva ali com gratidão, ele não se sinta infeliz pelo que ele não tem, mas ele comece a valorizar aquilo que tem. Isso é um ponto bastante interessante. Nós sonhamos às vezes com tantas coisas, eu queria ter isso, ter aquilo, ter esse emprego, ter aquela profissão, ter a vida do outro. E é muito curioso isso, porque sonhamos em ter a condição da vida do outro e às vezes o outro é profundamente infeliz. Talvez essa pessoa olhe também para nós e fala, poxa, eu queria ter uma vida mais simples, uma vida mais modesta, uma vida sem tantas preocupações e administrar um patrimônio às vezes tão grande que alguns têm, Enfim, nós podemos invejar a vida de alguém e esse alguém também gostaria de estar ali no nosso lugar. Então é um aprendizado para que a gente, acima de tudo, nós, ao invés de pensarmos naquilo que nós não temos, pensarmos o que eu tenho, o que eu posso agradecer, E é claro, como foi dito, que estamos num mundo material, nós podemos usufruir dessas coisas, mas o grande desafio é que isso não ocupe totalmente a nossa mente, que isso não seja o foco da nossa vida, porque vemos aí pessoas que são muito simples, muito pobres, no entanto, são pessoas felizes. Até tem um amigo que foi para as Filipinas, que é um país ali muito pobre, que há uma situação de miséria bastante grande, e eu perguntei, o que te impressionou mais? Porque é um país que tem riquezas naturais maravilhosas, um lugar muito bonito, que tem um mar fantástico, mas ele falou, olha, eu vi muita beleza, mas o que mais me impressionou foi a alegria de pessoas que são muito pobres, no entanto, são pessoas que sorriem, que lutam pela vida, elas são felizes com aquele pouquíssimo que elas têm. Eu achei bastante interessante ali esse relato dele. E quando a gente fala aqui em apego, quando nós falamos em avareza, aqui o texto está se referindo mais à questão material, mas nós podemos nos apegar a muitas coisas, Tem pessoas que têm ali uma inteligência privilegiada, que têm um talento, que têm uma habilidade artística, enfim, e nós podemos trazer algumas dessas conquistas até do passado, dessas facilidades, e no entanto, nós sermos extremamente apegados a isso, E não compartilhamos aquilo que Deus
nos ajudou, aquilo que Deus permitiu ali que nascêssemos numa família que permitisse o estudo, que permitisse o desenvolvimento dessas habilidades. Então, ao invés de compartilharmos isso com os outros, nós podemos apegar a isso, não querendo compartilhar com ninguém, medo de que alguém seja mais talentoso, né, de que às vezes uma pessoa trabalha numa empresa, chega um estagiário, já aquele medo de que o estagiário ocupe o seu lugar, enfim. Tudo isso também não deixa de ser ali um apego exagerado, não à questão material, mas apego àquilo que a gente pensa, aquilo que a gente julga que ali é o perfeito, e assim como do lado da matéria, é importante que a gente não tenha esse apego excessivo àquilo que nós pensamos, àquilo que nós somos, não é? Então fica aí esse aprendizado, né, do desapego, né, ou seja, usufruirmos daquilo que a vida nos oferece, né, batalharmos ali pelo melhor, mas que isso não seja ali uma escravidão, e que nós sejamos administradores de tudo aquilo que chega, sem que nos tornemos escravos de tudo isso. Então nós vamos encerrando por aqui, agradecendo uma vez mais a Deus nosso Pai. Uma boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Estão todos bem? Estão se cuidando? Então vamos dar continuidade para a segunda parte da nossa sessão. Hoje eu escolhi o tema passe e vamos abordar um pouquinho algumas partes do livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, Serviço de Passe. E vamos complementar esta leitura com o livro Diretrizes de Segurança, do Raul Teixeira, do Divaldo Pereira Franco. Então, no capítulo 17, Serviço de Passe, o André Luiz faz menção a um tratamento, né, numa câmara de passe, numa sala de passe, e aí eu vou dar algumas coordenadas para a apresentação de como acontece essa sala. Então, eles adentram, né, a um ambiente balsâmico e luminoso, e existe nesta sala um senhor maduro e uma senhora respeitável. E eles estavam com um pequeno livro de notas, onde existiam entidades ali num serviço de cura. Indicando os dois médiums, né, o assistente, que é Hilário, né, ele vai apresentar. São os nossos irmãos, Clara e Henrique, em tarefa de assistência, orientados pelos amigos que os dirigem. Nesta sala, aí explica Aulus, amigavelmente, se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formado pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazer o melhor de si mesmo. Então, nessa sala, ela vai ser toda preparada para, em preces, em pensamentos positivos, né, em ideais de bondade, enfim, em bons sentimentos, para que seja ali uma câmara purificada, onde as pessoas vão se sentir bem. Clara e Henrique, agora em prece, nimbavam-se de luz. Dizer-se-ia estavam quase desligados do corpo denso, porque se mostravam espiritualmente mais livre
em pleno contato com os benfeitores presentes, embora por si mesmos não pudessem avaliar. Então, quer dizer, eles estavam em preparo para acontecer o processo, né, da aplicação do passe. Então, esses dois companheiros, eles já estavam se ligando ao plano espiritual, aos mentores espirituais que dariam continuidade, né, fariam ali parte da equipe para acolhimento desses companheiros que viriam tomar o passe. Então, veja que esta sala ela é preparada, por isso que não se deve, né, ter alardes, por isso que não se deve conversar, deve ser algo bem propício, porque as emanações vão estar ali envolvidas para que o bem-estar aconteça. Qualquer situação que ocorra ali dentro vai alterar esse núcleo de vibrações. Então, vai exigir dos mentores espirituais uma nova reposição dessa situação. Então, por isso que o silêncio, né, a nossa condição também deva ser de respeito, né, de acolhimento. Por isso também que nós devemos entender o momento de se chegar à casa, sentar-se às cadeiras que estão na pré-sala, a elevação do nosso pensamento, a prece, para que a gente já se harmonize com o ambiente, para adentrarmos a sala de passe, já estejamos com uma sintonia diferenciada de quando chegamos ao centro espírita. Porque a gente vem da nossa rotina, do nosso trabalho, né, da nossa vida cotidiana. Então é interessante que a gente se acalme naqueles momentos ali e entre em sintonia com esse plano maior, para que quando entremos para a aplicação do passe já estejamos numa outra sintonia, ok? Somos nós aqui neste recinto consagrado à missão evangélica sob a inspiração de Jesus. Algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Então, o que seria esse passe? Já que ele está falando que nós somos ali, né, os médiuns, como uma tomada elétrica que a gente vai ser um instrumento de energia, né? Então, como eu disse no início, nós vamos pegar algumas questões do livro Diretrizes de Segurança. Então, veja, a questão 94 do livro Diretrizes de Segurança é perguntado: o que é passe? Para ministrar um passe, a pessoa deve estar mediunizada? O que você pensa do passe magnético? Então, quem vai responder essa pergunta é Divaldo, porque esse livro, eu não sei se vocês conhecem, mas uma pergunta é respondida pelo Divaldo e a outra é pelo Raul Teixeira. Então, esta é respondida pelo Divaldo. Então, ele diz assim: o passe significa, no capítulo da troca de energias, o que a transfusão de sangue representa para a permuta das hemácias, ajudando o aparelho circulatório. Então, quando nós fazemos uma transfusão de sangue, ele vai energizar, ele vai modificar todo o nosso grupo sanguíneo, né? Vai renovar ali o nosso sangue. Então, o passe também vai ser a troca de energia do nosso corpo todo. O passe é essa doação de energia que nós colocamos ao alcance dos que se encontram com deficiências, de modo que eles possam ter seus centros vitais reestimulados. Então, vai ocorrer essa energia nos nossos centros vitais. Então, nós somos formados por centros vitais, né? Na nossa aura,
no nosso halo vital, existem várias designações para isso. Então, vai ser colocado ali onde nós necessitamos de mais energia, porque no estresse da nossa vida, nós podemos perder energia nesses halos vitais. E, em consequência disso, recobremos o equilíbrio ou a saúde, se for o caso. Então, uma pessoa que está adoentada na parte gástrica, ela vai ter a necessidade de recobrar ali as energias nessa parte. Então, vai receber ali um auxílio maior nesse campo. É a transfusão da energia do doador, do agente. Então, nesse caso, o médium, juntamente com os mentores espirituais, vão aplicar ali essa dosagem de energia para acontecer o reequilíbrio das nossas forças espirituais, energéticas, no nosso corpo físico e espiritual. O passe que nós aplicamos nos centros espíritas decorre da sintonia com os espíritos superiores, o que convém considerar sintonia mental, não uma vinculação para a incorporação. Então, não há necessidade da incorporação. Tanto o médium que está aplicando o passe, quanto o médium que está recebendo na sala de passe, aquele momento é único para a pessoa que está recebendo. Então, não há necessidade da incorporação, né, ou da psicofonia, como esse tipo de mediunidade é chamado. O passe deve ser sempre dado em estado de lucidez e absoluta tranquilidade, no qual o passista se encontre com saúde e perfeito tirocínio, que é a capacidade de discernimento, a fim de que possa atuar na condição de agente, não como paciente. Então, tanto para o médium que vai aplicar o passe, quanto aquele que vai receber, ele tem que estar com discernimento, com equilíbrio perfeito. Não há necessidade da incorporação. Se caso houver alguma situação em que ocorra isso, o médium que está aplicando o passe, ele deve pedir ao médium que está sendo assistido que retome a sua condição normal, né? Que abra os olhos e que não ocorra isso. E deve ser orientado para que não ocorra mais essa situação, ok? No momento do passe, o que nós podemos observar? Então, os médiuns naquele momento, né? A Clara e o Henrique, ambos os médiuns atacaram a tarefa. Enfermos de variada expressão entravam esperançosos e retiravam-se depois de atendidos com evidentes sinais de reconforto. Porque quem não sai reconfortado depois, né, de ser aplicado um passe? Das mãos de Clara e Henrique irradiavam-se luminosas chipas, comunicando-lhes vigor e refazimento. Então, se pudéssemos observar o momento ali em que está acontecendo, né, a emissão dessas energias, poderíamos observar isto, né, uma luminosidade de fagulhas provocando ali, né, esse vigor e refazimento. Na maioria dos casos, não precisavam tocar o corpo dos pacientes de modo direto. Os recursos magnéticos aplicados a reduzida distância penetravam a si mesmo o halo vital ou a aura dos doentes, provocando modificações subitâneas. Então veja, né, essa questão de tocar ou não tocar, porque se nós temos o corpo espiritual, ele vai estar, né, envolvendo todo o nosso corpo físico. Então não há necessidade do toque.
certo? E ainda mais hoje, né, como a própria casa de Fabiano, ela tem nos esclarecido quanto ao toque, evitando ali algum problema que seja desnecessário. Nós vemos aqui, né, nesse livro que já foi escrito há tantos anos, esse esclarecimento de que não há necessidade do toque real. Por quê? Porque o nosso perispírito, ele envolve o nosso corpo físico e no momento dessa energia, ela vai envolver também o nosso corpo físico e espiritual e vai penetrar. Os passistas afiguravam-se-nos como duas pilhas humanas, deitando raios de espécies múltiplas. Então, como lá foi dito no Diretrizes de Segurança, como se fôssemos, né, como ele diz, uma pilha, né, uma bateria, aqui ele está também fazendo essa comparação. Deitando raios de espécies múltiplas a lhes fluírem nas mãos depois de lhes percorrerem a cabeça, ao contrário do irmão Conrado e de seus colaboradores. Então existia também esse outro espírito, né, Conrado, que daria a assistência a André Luiz ali no questionamento. O quadro era efetivamente fascinador pelos jogos de luzes que apresentavam. Hilário sondou o ambiente e em seguida indagou de nosso orientador. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? E vocês podem observar que quando a gente se senta para tomar o passe, os médiuns vêm e começam o passe pela cabeça, né? Então, por que será que isso acontece? Então, aqui eles vão nos elucidar. Ainda aqui, disse Aulus, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligar com os espíritos amigos que atuam sobre estas bases. Então, começa por ali, porque na hora que nós nos sentamos, a gente vai elevar o pensamento. Isso é até pedido na primeira vez que a pessoa vem à casa para tomar, que ela faça uma prece, que ela eleve seus pensamentos a Deus. E, né? Então, nesse momento, a gente vai o quê? Entrar em sintonia com os nossos pensamentos, com toda aquela harmonização que existe. Então, mesmo no plano espiritual, isso é necessário. Então, vamos formar ali uma combinação de energias, onde há necessidade, né, dessa complexidade que vai existir, né? E aí, depois, sim, as mãos vão sendo indicadas, né, ou manipuladas aonde há necessidade daquele chakra, daquela parte do nosso corpo onde precisa de um reequilíbrio maior, certo? Então, isso nós vimos aqui no livro Nos Domínios da Mediunidade, certo? Agora existem outras questões no Diretrizes de Segurança que eu achei interessante nós abordarmos. Questões que muitas vezes temos dúvidas, então acho aqui oportuno nós abordarmos. Então, na questão 97, no livro Diretrizes de Segurança, pergunta-se: por que se costuma diminuir a claridade dos ambientes onde se processam serviços de aplicação de passe? Não somente de aplicação de passe, mas também numa própria sessão onde tem obscurecida a luminosidade. E aí quem nos responde é o Raul Teixeira. A princípio, não há nenhuma necessidade essencial da diminuição da luminosidade para a aplicação dos recursos do passe. Então, se tivermos na claridade, também vai poder ser aplicado.
Poderemos operá-los tanto na penumbra quanto na claridade. A providência de diminuir-se a iluminação tem por objetivo evitar a dispersão da atenção das pessoas, além de facilitar a concentração, ao mesmo tempo em que temos que levar em conta que certos elementos constitutivos dos ectoplasmas, que costumam ser liberados pelos médiuns em quantidades mais diversas, sofrem um processo de desagregação com a incidência das luz branca, né? Então, se nós pudermos, vamos esclarecer. Então, pode acontecer de ser o quê? Na claridade, independe disso. O fato de ser na penumbra é porque aumenta a concentração das pessoas, porque na claridade todo mundo ia ficar prestando atenção no que está ocorrendo no ambiente. Assim é uma forma das pessoas se concentrarem mais. É claro que algumas vezes as pessoas se concentram tanto que elas acabam dormindo. Isso não é propício. Então a pessoa deve ficar atenta, se envolver com a sessão, se envolver com o passe, né? Procurar mentalizar ali o seu momento, o problema que ela está sentindo, a dor que ela está, o reequilíbrio que ela está necessitando, enfim, né? Então, isto é uma participação e não ficar refratário àquela energia que ela está necessitando. E também, como ele coloca, né, a facilitar a absorção, né, dos elementos do ectoplasma. O que é o ectoplasma? É uma substância fluídica de aparência sutil que flui do corpo do médium. Então, quando nós estamos participando de algum processo mediúnico, vai ocorrer essa liberação dessa substância. Então, nesse momento de refazimento, através do passe, os médiuns que estão aplicando o passe, eles estarão emitindo esse ectoplasma. E quando está na claridade ou então nessa luz branca, ele vai poder se decompor e essa absorção não será ideal. Então, há a necessidade, né, dessa obscura, dessa penumbra para que haja ali uma absorção melhor. É simplesmente isso, nada mais, certo? Mas o processo vai poder acontecer na claridade, sem dúvida nenhuma, ok? Outra questão, a 98. Para a aplicação do passe, o médium deve resfolegar, que é recuperar o ar, o fôlego, respirar com dificuldade, gemer, estalar os dedos, soprar ruidosamente, dar conselhos? Aí quem responde é Divaldo. Qualquer passe, como toda técnica espírita, caracteriza-se pela elevação, pelo equilíbrio. Se uma pessoa cortês esforça-se para ser gentil na vida normal, por que na hora das questões transcendentais deve permitir-se desequilíbrios? Se é um labor de paz, não há razão para que ocorram desarmonias ou deem-se conselhos mediúnicos. Se se trata, porém, de aconselhamento, não se justificará que haja o passe. É necessário situar as coisas nos seus devidos lugares. A hora do passe é especial. Se se pretende adentrar em conselhos e orientações, tome-se de um bom livro e leia-o, porque não pode haver melhor diretriz do que as que estão escritos aí no Evangelho segundo o Espiritismo e nas obras subsidiárias da doutrina espírita. Então, se é o momento do passe, é o momento do passe, não é a hora, né, de ficar dando conselhos para essas pessoas. Então, se é a hora da orientação, aí sim é a hora da orientação. Então, o conselho, né, nem é conselho, é sim, né, um esclarecimento ali necessário. A hora do passe é a hora do passe. As gesticulações também não são necessárias. Se nós lembrarmos do Cristo, ele impunha a mão sobre a cabeça
de quem deveria receber ali, né, aquela cura ou aquela energia que ia se purificar. Então, é o que nós devemos fazer. Herculano fala aqui dos passes ginásticos, né? Porque existem médiums que fazem ali as mais devidas, os mais devidos contorcionismos, e não há necessidade. Não há necessidade de gemer, não há necessidade de estalar os dedos, não há necessidade de gesticular como se estivesse fazendo uma limpeza espiritual, não há necessidade de nada disso, né? O passe deve ser simplesmente a imposição das mãos e nós somos meros instrumentos onde os mentores espirituais é que irão fazer ali a liberação, né, das energias necessárias, tá certo? Então, eu acho que nós vamos continuar, né, no nosso próximo encontro, porque existem outras questões que são necessárias esclarecer. E esse livro do Diretrizes de Segurança abordam várias outras questões interessantes. Então, nós daremos continuidade nesse tema, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade, espero ter esclarecido necessariamente sobre esse tema. Vamos fazer a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, sempre agradecidos pela oportunidade do trabalho. Que possamos mentalizar a todos aqueles que necessitam, né, do nosso carinho, da nossa vibração amorosa. Principalmente por todos estes que estão passando por dificuldades, por problemas de saúde com essa doença do coronavírus. E que possamos estender também pelo povo do Líbano, também tão necessitado da ajuda espiritual, passando por problemas da guerra, por problemas do aumento do número da Covid e agora também por essa destruição dessa tragédia. Que levemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, pedindo sempre por todos os necessitados, pedindo a compaixão e que todos sejam abençoados, que suportem as dores, que suportem as dificuldades. Que Deus, nosso Pai, possa nos abençoar e que possamos sempre, né, nos lembrarmos desses irmãos queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Deus nos abençoe, que assim seja. Até mais.